Vamos falar hoje sobre os capítulos 27 e 28 de Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco da Torá, dos 5 livros de Moisés. E Deuteronômio é um livro maravilhoso, super inspirado, super poético, super apaixonado. Mas agora, a partir desses capítulos agora, nós estamos começando a chegar no final. É como uma música que vai chegando, crescendo para um final, então é muito emocionante. E aí, aqui no primeiro lugar, Moisés usa todas as ferramentas possíveis para que o povo lembre da lei. Ele fala para escrever nas pedras quando chegar na terra lá, para o povo lembrar da lei. Só que ele manda escrever a lei nas pedras em frente do monte Ebal, que é o monte de onde vai vir a maldição, e não em frente ao monte Gerizim, que é o monte da bênção. Então ele já estava dando um sinal de que a lei vai trazer maldição e não vai trazer bênção, por causa do homem, não por causa de Deus. E eu queria chamar a sua atenção para duas coisas aqui. Toda vez que o texto fala obedecer ou obedecer diligentemente, no original é chamar, ouvir. Tem traduções, minha fala ouvir. E então ouvir é diferente do que escutar. Por exemplo, você pode falar com alguém, eu falei com fulano, mas ele não me ouviu. Não significa que ele não te escutou, é que ele não prestou atenção e não deu valor, consequentemente ele não vai seguir o que você falou. Então, escutar e ouvir são duas coisas diferentes. Biblicamente, se você tem o chamar, se você ouvir Deus, não só com escutar com os ouvidos, mas ouvir com o coração, implica que você vai obedecer. Então, a obediência é consequência de ouvir atentamente, ouvir com o coração, ouvir com interesse, ouvir com vontade. É isso que Deus está querendo dizer. Ele não está falando assim, tem que obedecer, não, ele está falando, tem que ouvir. Se você ouvir e prestar muita atenção e amar aquilo que você ouviu, e não só escutar, então você vai obedecer. A obediência é uma consequência lógica. E a outra palavra, que em algumas traduções fala observar, na verdade no original é guardar, e uma palavra bem parecida com esse chamar, que no original fala chamar, alguma coisa, com essa, né, chamar, mas ele está querendo dizer no sentido de guardar, no sentido de proteger. Quando fala que Jacó guardou o rebanho de Labão, significa, usa a mesma palavra. Então, guardar a lei de Deus, guardar a palavra de Deus, é protegê-la com carinho no coração, é ficar lembrando dele, é não deixar outros pensamentos desmanchar ele, não deixar outras coisas entrarem. Então, Deus está falando sobre ouvir, que é obedecer, mas leva a obedecer, e está falando sobre guardar, que é proteger, guardar com carinho no coração. Se você fizer isso, a obediência é inexorável. Se você não fizer isso e tentar obedecer só a letra de longe, você não vai conseguir obedecer, não vai ter jeito. E aqui nesse capítulo nós vemos que, principalmente o capítulo 28, não é só um aviso. O capítulo 28 de Deuteronômio é semelhante ao capítulo 26 de Levítico, é bem parecido. Eles não são só avisos, se você cumprir a lei, você vai ser abençoado, se você não cumprir a lei, você vai ser amaldiçoado. E a maldição é muito maior, muito mais versículos do que a bênção, porque não é só uma exortação, é uma profecia. E como Israel não obedeceu, a profecia da maldição é muito mais cumprido, muito mais detalhado, e é o que de fato vai acontecer. É de fato o que aconteceu na história hoje, nós sabemos que aconteceu tudo isso. E, gente, ele fala que a bênção e a maldição, elas têm pernas ou asas. Ele fala assim, no versículo 2, 28, 2, ele diz, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Depois ele diz, no versículo 15, se você não ouvir, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então ele está querendo dizer que você não precisa procurar a bênção e nem procurar a maldição. Você precisa procurar Deus ou deixar de procurar Deus e a bênção ou a maldição vem atrás de você. Ele vem atrás de você e vai conseguir pegar você e vai conseguir alcançar você. Gente, nossa pergunta no último vídeo foi sobre por que Israel sofreu tanto. Nenhuma outra nação tem sofrido igual Israel e tantas vezes tentaram exterminá-lo, tentaram acabar com ele e não conseguiram. E aqui a resposta está aqui no capítulo 28. Gente, entrar em aliança com Deus, ser casado com Deus, tem consequências. As outras nações não foram casadas com Deus. Pecam também, igualzinho. Mas não conhecem a lei de Deus, não seguem a vontade de Deus. Mas Israel foi casada com Deus, entrou em aliança com Deus. E aí eles viram sinais que Deus tirou eles do Egito e tudo isso. E aqui ele diz, se você me desobedecer e não seguir minha lei, veja o que diz aqui no capítulo 28,
Versículo 45. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído por não haveres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos, seus estatutos que eu te ordenou. Estarão sobre ti por sinal e por maravilha, como também sobre a tua descendência para sempre. Então Israel não só viu o sinal de Deus tirando eles do Egito, e ele diz que se obedecesse à lei, no versículo 10, ele diz, se obedecer à lei, vocês vão ser tão abençoados. Ele diz no versículo 10 do capítulo 28, ele diz, assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Então a bênção seria um sinal e a maldição também seria um sinal. Ele fala no versículo 37, virás a ser por pasmo, provérbio, ludíbrio entre todos os povos a que o Senhor te levar. Então assim, tanto a bênção de Israel quanto a maldição de Israel faz Israel se tornar o quê? Um sinal para o resto do mundo, mostrando quem é Deus, o que é ser em aliança com Deus e o que acontece com alguém que não está em aliança com Deus e é infiel com Deus. Então isso é tremendo. E gente, pensa um pouquinho comigo sobre o antissemitismo, que é o ódio aos judeus, que sempre existiu, hoje está voltando muito de novo, teve no Holocausto, coisas terríveis, antissemitismo, ódio aos judeus. É cumprimento dessa maldição aqui que está escrita aqui nesse capítulo. Mas veja que paradoxo. Por que as pessoas perseguem os judeus? Porque eles circuncidam os filhos, porque eles guardam o sábado, porque eles não comem carne de porco. Entendeu? Então, justamente o aspecto deles obedecer às leis de Deus faz eles serem odiados pelas nações. Mas eles são castigados por Deus porque eles não obedeceram às leis de Deus. É um paradoxo. Né? Por um lado, eles são mantidos como um povo separado, porque seguem certas ordenanças, em fidelidade a Deus, e por outro lado, eles não foram fiéis a Deus e são perseguidos para servir de sinal. Mas, gente, vamos preparar para os próximos capítulos, porque aqui não terminou a história. Esse capítulo 28 é muito deprimente, porque é uma história terrível, mas não terminou aí. Nós ainda temos várias coisas que vão acontecer aqui para frente. Então, a pergunta que vamos tratar no próximo vídeo é, apesar de todas as maldições descritas no capítulo 28 terem acontecido na história posterior, por que não devemos ficar tristes e desanimados? Por que não devemos ficar deprimidos com a situação de Israel? Isso, nos próximos capítulos, nós vamos ver a resposta disso.